Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. E o tema de hoje é a vida fora do planeta Terra. Estamos aqui com Moisés Ezagui, que é psicanalista, escritor e fundador do Centro de Estudos da Consciência. Mas antes de falar sobre este tema com o nosso convidado, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar algum recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Moisés. Uma honra sempre estar com você. Uma honra. A honra é minha, querida. É muito feliz esse ambiente, esse local aqui de trabalho. Muito Gratidão. querido. Você trouxe muita luz para nós e vai trazer mais, né, gente? Bem, hoje nós vamos falar sobre a vida fora do planeta Terra através da projeção da consciência. Moisés, conta alguma experiência que você teve, como que é viajar para outros planetas por meio da projeção da consciência? Bom, eu vou começar, como sempre eu faço, do começo, porque eu falo melhor quando eu começo. Claro. Tá? A minha primeira experiência de projeção astral fora do planeta, eu era muito jovem e eu queria olhar a Terra de fora, né? Eu ficava olhando a Lua, falava, puxa vida, eu devo conseguir fazer isso. E a primeira vez que eu saí, eu fiquei fora do planeta, e no momento em que eu fiquei fora do planeta, eu tive uma sensação horrível, porque você não sabe onde é para baixo e para cima, você perde totalmente o referencial. E como eu era muito jovem, o que aconteceu foi que eu acabei retornando para o corpo desastradamente, né? Foi horrível, e fiquei parado lá na cama, falei, nossa, mas que terrível, porque aí você não tem referencial de nada. Então, aí eu comecei a fazer isso homeopaticamente, ou seja, eu ia até um ponto, depois voltava. E depois disso é óbvio que eu acabei, no percurso de tanto tempo de trabalho com projeções astrais, eu comecei aos 7 anos, né? E aí já estou com mais de 50 anos fazendo e anotando, porque isso virou sentido da minha vida, né? Aí eu tive experiências em vários planetas, né? E até relato muitas vezes isso em vídeos, sempre com muito cuidado, né? Quando você faz um relato desses, as pessoas falam, olha, não sei não, né? Então, mas aí, quando passou aquele filme Avatar, foi muito bom, porque eu já tinha relatado um planeta com árvores imensas e com folhas desproporcionais, onde daria tranquilamente para você construir uma casa em cima de uma folha. E eu falei isso para o pessoal do SEC, porque eles disseram, Moisés, conta para a gente como é fora do planeta. E eu contei esse tipo de experiência. Uma localidade que não tem nenhum habitante, apenas vegetais, que para mim foi um negócio maravilhoso, muita água, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, a estabilidade aqui é total. Mas eu tive experiências em outros planetas, em planetas áridos, inclusive com contatos com consciências próprias do planeta. É verdade. Agora, peraí, Moisés. E como são essas consciências? Porque a nossa internauta quer saber, a curiosidade de saber como eles são, como eles se portam. Exatamente. Então, vou contar em um planeta em que eu me aproximei e ele tinha valas imensas, ou seja, as valas eram como se fosse um buraco cunhado no planeta, e a minha curiosidade, aliás, eu sempre fiz uma coisa, quando eu fazia essas experiências, eu deixava no criado mudo uma carta para os meus pais. Essas foram as primeiras experiências. Eu dizia, olha pai, eu estou fazendo isso, 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 né? Se eu não voltasse para o corpo, né, se o corpo ficasse ali mesmo e eu tivesse falecimento físico, pelo menos tinha uma explicação para eles do que eu estava fazendo, porque eu já descrevia, né? E nesse planeta, a vala era imensa. E eu fiquei como um pontinho sobre aquele espaço, né, que era um buraco, era como se fosse uma rachadura. E eu comecei a descer muito lentamente, com cuidado, porque eu sempre acho que existem alguns tipos de energia que nós não conhecemos e que você pode se desorganizar. É que a gente acha que, até eu fiz uma afirmação há tempo atrás, que o espírito é destrutível e deu a maior confusão, que a gente acha que o espírito não é destrutível. Não funciona assim, tudo no universo pode ser criado ou também pode ser destruído, né? E eu descendo nessa vala,
teimoso, né? Porque eu não estava sentindo nada, eu só via as bordas dela a quilômetros de distância, até o momento em que eu cheguei no fim, e aí eu tinha mais ou menos uma abertura de 2 metros, mais ou menos. Só que quando eu cheguei no fim e eu fiquei olhando aquilo, tinha uma vegetação que não é muito comum aqui na Terra, quer dizer, eu nunca tinha visto, mas eu percebi a presença de consciências ovoides, que pareciam células, né, gelatinosas, que flutuavam à minha volta. E isso para mim foi muito marcante, muito impressionante, porque eu não sabia o que fazer, né? Elas me observavam e eu sentia que me observavam de todos os ângulos e se deslocavam de forma muito lenta e tranquila. Eu não senti que seriam ameaçadoras, eu não senti isso. Parecia que apenas estão olhando, que figura é essa que está aqui, né? E eu fiquei ali flutuando durante um tempo e elas ficaram à minha volta todo o momento que eu estive lá. Depois eu comecei a subir lentamente e eu não subi mais rápido, porque assim, eu não queria fazer nenhum movimento que parecesse uma agressão, né? Então eu fui subindo bem lentamente e elas foram me acompanhando. E eram consciências energéticas, elas pareciam ser um ovo com a parte superior um pouco maior do que a parte inferior, e deviam ter uma inteligência alta pelo comportamento que eu sentia que elas tinham, né? Interessante. Elas estariam num corpo mental somático ou não? Então, elas eram energia, né? Não dava, eu não conseguia, eu não gosto de fazer nenhuma inferência, porque aí você pode dar uma errada, né, muito séria. Mas elas eram energia, pareciam ser gelatinosas, flutuavam e se locomoviam, provavelmente pela força da própria vontade. Elas conseguiam, né, ter essa integração. E eu fui subindo até chegar, né, da superfície, né, e depois eu tive um desaparecimento extrafísico, voltei para o corpo e anotei. Mas foi uma experiência para mim marcante com relação a esse tipo de consciência, né? Uma pergunta, você sabe que planeta é esse? Vou te contar uma coisa, Cris. Eu já tentei, quando eu era mais jovem, eu ficava estudando os astros. Eu falei, eu vou saber, vou fazer o mapa do universo. Depois, quando você começa a ter muitas projeções astrais, você descobre que a coisa é muito desproporcional. Você vê os planetas daqui, tudo um perto do outro. E quando você se dirige para uma determinada localidade, como eu já me dirigi para determinados sóis, eles nem existem, né? Então, não nossa vista humana ver, não é? Nós estamos vendo resquícios de luz, alguma coisa assim. Mas, então, eu parei, né? Até porque, por exemplo, quando eu tentei fazer um trabalho em Zeta Reticuli, né? Nessa parte, eu descobri que nem o planeta está lá. Entendeu? Então, Zeta Reticulis é um planeta muito citado dentro do meio ufológico, até por causa dos seres zetas que estão aqui conosco, nos visitam. Você já teve contato, já esteve lá? Então, é isso que eu estou falando. Depois que eu vi todas aquelas consciências zeta, né, eu falei, agora eu vou ter que ir no lugar de origem, né? E me desloquei naquela direção. Só que você tem assim, 2 sóis, deveria ter 2 sóis, e o zeta seria o segundo planeta do segundo sol, né? E quando eu cheguei lá, eu não encontrei nada, entendeu? E como você vai saber isso? Você fala, mas poxa, como é que você sabe que você estava no local? Veja, eu fiz a projeção em corpo astral e depois eu faço a projeção em corpo mental. O que é a projeção em corpo astral? É o espírito. Mas depois você tem um outro veículo que é muito mais sutil do que o corpo astral, pelo menos umas 100.000 vezes. Imagina isso. Então, a tua capacidade de percepção é altíssima. E eu usei o corpo mental pelas coisas que foram acontecendo nesse meu processo de pesquisa, por causa de gravitação, por conta de buracos negros e pela percepção que é muito mais aguçada. Então você sabe que você está exatamente naquele local, mas aí fala, poxa, então anota tudo bonitinho. Eu penso que cada um de nós vai ter que ter essa experiência através do próprio esforço. Com certeza. Né? Então não dá para você falar, olha, fui até a Lua. Tá? Então tá bom, então agora você vai fazer um mapa da Lua, né? Aí você fala, tá bom, posso fazer. Só que se uma outra pessoa for até lá, vai haver uma diferença. Se uma pessoa estiver em condições emocionais muito cheias de crenças, de misticismos, ela vai enxergar uma coisa. É verdade. Aquela que estiver livre dessa tortura emocional que nós mesmos criamos, ela vai enxergar uma outra realidade. Então,
eu penso que a gente tem que aprender isso também. Uma pergunta que você falou aqui que eu achei interessante. Essas crenças limitantes que existem no nosso planeta barram essa possibilidade nossa? Sim, com toda certeza. Você não pode falar determinadas coisas porque as pessoas não vão conseguir alcançar, né? Quando eu falo, por exemplo, de assistência espiritual, nós estamos acostumados com assistência espiritual de imposição de mãos, de consolação, né? Você vai lá, passa a mão na cabeça. Existem assistências espirituais de um nível muito avançado e que, até para contar, isso é uma coisa interessante, eu vou relatar aqui, porque eu sempre falei com muito cuidado. Eu falo para o pessoal do SEC e quando eu tenho que falar em público, aí eu vou cortando tudo, porque eu falo, se eu falar isso aqui, eu vou ter um problema. Então, um momento que foi muito bacana na minha vida é quando o Jorge, né, o cantor Jorge, pegou e falou assim, mas você precisa falar essas coisas, você precisa contar esse tipo de experiência para as pessoas poderem, mesmo que eles vão te criticar, mas você precisa contar. Algum dia alguém fala, olha, eu também já tive essa experiência. E aí eu falei, é verdade. Então, quando a gente começou a fazer o grupo no Rio de Janeiro, inclusive com a participação do Jorge Vecilo, que ele achou bacana, ele foi me ajudando nisso, ele falou, cara, tem muito conhecimento aí que você tem que colocar para fora, senão você vai embora um dia, né, e o que você escreveu não vai ser a mesma coisa do que você falou. É verdade. Mas espera aí, gente. Fique agora com Kátia de Gaia, que a gente vai para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero falar sobre a Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E voltamos com esta conversa maravilhosa. Querido, que bom recebê-lo novamente aqui, Moisés. Eu que agradeço, querida. Bom demais. E eu quero aproveitar o gancho que a Cris deixou, porque eu quero um exemplo. Você disse que às vezes não comenta. Fala pra gente, dá um exemplo, por favor. O que você não comenta? Olha, na verdade eu sou um pesquisador, né? E o que a gente aprende sobre espiritualidade é uma coisa que vem se repetindo, né? Você vai aprendendo a mesma coisa, passando de um para o outro, e passa de uma vida para outra aquela repetição toda. Então, quando a gente fala de extraterrestre, se a gente de verdade prestar atenção, as coisas são sempre muito iguais. Nós não saímos para fazer falar, tá bom, deixa eu ir lá, eu quero ver como é que isso funciona de verdade, né? E eu falei isso pelo seguinte, porque nós ficamos baseados naquela espiritualidade que ela é muito cerceada por dogmas, por crenças, por condicionamentos. Então, quando você está falando, por exemplo, de uma assistência espiritual, tá bom, por que você faz uma assistência espiritual? Eu penso que cada ser humano tem que ter a possibilidade e o tempo para crescer. Porque nós não estamos aqui de graça, você não veio, nem eu, nem ninguém, simplesmente para fazer um percurso de olhos vendados. Nós viemos aqui para crescer, para ser melhores do que nós fomos no dia anterior. Mas para isso nós precisamos de conhecimento. Perfeito. Daí, imagina uma seguinte situação. Eu vou relatar uma situação simples, que nem tem a ver muito com extraterrestre, mas que vai mostrar para você uma situação espiritual que eu acho que é diferenciada. Como projetor astral, eu sempre fiquei buscando utilizar isso de forma mais eficiente. Primeiro que o tempo que uma pessoa, um projetor, fica fora do corpo é muito curto se ela for emocional. Então, eu passei a fazer trabalhos com relação a mim mesmo, para que eu saísse desses processos de dependência do outro. Até o nosso relacionamento afetivo, ele é sempre uma coisa muito dependente, muito fechada. Você vai dentro de crenças. Então, como é que você vai amar uma pessoa se as suas crenças são a barreira para o relacionamento? No final das contas, pensando nisso e escrevendo muito, né, me questionando, que eu acho que é importante, eu penso que as pessoas têm que saber um pouco mais. Esse saber um pouco mais acrescenta aquele espaço onde ninguém vai por medo. É melhor repetir as coisas do que falar coisas diferentes. É verdade. Então, imagina só uma situação. Nós seríamos capazes de curar uma pessoa cega? Aí você vai falar, não sei.
Não, então, se você conseguir trabalhar ao nível do corpo mental, você vai conseguir fazer proezas que ninguém... Nós somos uma tecnologia. Presta atenção no que eu estou falando. Sim. Você, eu, a Cris e quem mais estiver aqui, somos só uma tecnologia, né? Somos uma experiência e nós temos que ver isso. Agora, olha a seguinte situação. Há bastante tempo atrás, uma pessoa foi presa, né? Era um rapaz, ele não era culpado e dentro da prisão ele foi violentado. Então, foi violentado, ficou no canto lá, jogado sozinho com as outras pessoas, né? E os meus amparadores espirituais, porque ele tinha alguma coisa para fazer, ele já vinha de outra vida com alguma coisa para fazer, e aquilo que aconteceu na vida dele foi o trânsito de emoções diversas de outras pessoas que o levou àquela condição. Isolado ali? Ele ficou ali, no fundão. E aí como é que fica uma pessoa depois de uma situação dessa, que é extremamente desagradável e vergonhosa para a gente, né? Não sei, o que eu vou fazer na minha vida? Então, mas existem coisas que podem ser feitas com a espiritualidade que a gente não repara. Todo mundo tem a crença ou no Cristo, ou no Francisco de Assis, ou em alguma coisa assim, certo? Certo. Aí, um projetor astral, e eu vou contar o que eu fiz, e as pessoas acreditam ou não, não tem problema nenhum, né? Eu estou me expondo. Bom, o que eu tive que fazer? Eu fui até o local onde ele estava, extremamente denso, por conta das energias de chakra básico, né? Energias essas que você pode utilizar para fazer uma materialização. E no SEC, muitas pessoas já me viram materializado por conta de experiências que a gente faz lá. Certo. Aí, o que você faz? Eu tinha que chegar, fazer um ruído para que ele olhasse, ele teria que ver alguém que fosse de extrema importância, como um Cristo, e a vida dele mudar daí para frente. Então, você, de alguma forma, interagiu com a família ou você foi solicitado pelo amparo? Pelo amparo espiritual. Não, pelos amparadores espirituais, porque o trabalho de assistência eu venho fazendo há muito tempo. Então, perfeito. Eles veem pessoas que podem ser uma ferramenta, né, para o trabalho de crescimento. Nós temos que jogar o nosso ego no lixo, não tem isso. Sim. Não. Eu sou só mais um aqui, né, que eu acho que é só trabalhar e acabou a história por aí. E o intento? Você conseguiu projetar, ele conseguiu ver? Então, eu me projetei, quando eu me aproximei dele, eu tive que pegar energia para fazer um ruído nas grades da prisão, e um ruído que fosse bastante forte, né? Agora, como é que você faz isso? Isso aí você precisa ter conhecimento de energia e de chakras para você pegar essa energia e fazer esse efeito porque físico. É possível. É possível fazer. Eu até vou falar algumas coisinhas para vocês depois, que são comuns e a gente nem nota, mas quando isso aconteceu, ele levantou a cabeça, aí ele pôde ver aquilo que ele acreditava ser o Cristo, e ele hoje é um pastor. Olha, inclusão social, que bacana. Então, voltou com uma missão. Sim, voltou, porque aí você vê aquela figura, né, que de repente fala, nossa, se ele está vindo aqui é porque eu represento alguma coisa. Claro. Então, recuperar a autoestima, conseguir ter força para continuar. Perfeito. Porque se qualquer um de nós visse uma figura como Francisco de Assis ou como um Cristo na tua frente, a coisa muda totalmente. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa que eu acho que é importante. O nosso chakra básico, ele pode produzir efeitos físicos. E quando uma pessoa, quando um adulto está num contato físico com outro, a última coisa que ele vai perceber é que ele está produzindo ruídos em todo o quarto. E ele não vai ter noção disso. Bem, isso é bem interessante. Né? E eu quero que você depois deixe para os nossos convidados, para quem está nos assistindo, todos os dados aí para que eles procurem e você possa ensiná-los. Com né? certeza. Porque eu tenho certeza que você pode. Mas eu quero fazer umas perguntinhas. Posso? Então tá, claro. Bem rápidas. Pleiades, você já fez alguma projeção até lá? Essa pergunta, é engraçado que todo mundo pergunta sobre isso, né? Porque a gente ouve falar muito de Pleiades. Capela, Sírios. É verdade. Ouve falar, e eu vou fazendo as minhas colocações sempre com cuidado, porque algumas dessas coisas, elas são reais e outras são frutos de nós mesmos, entendeu? Certo. Então, existem consciências extraterrestres, com toda certeza. Mas eu queria falar uma coisa que é assim, nós queremos que essas consciências, de alguma forma, venham até nós e cuidem da gente. Certo? Eu penso que, se você falar, por exemplo, né, de consciências de qualquer constelação que a gente julga que elas estão lá,
você vai descobrir que alguém que tem a capacidade de se locomover até a Terra já está num nível muito superior ao nosso. E com certeza está num nível de independência muito grande, e a única coisa que ele vai fazer por nós é estabilizar o ambiente para que a gente possa continuar. Claro. Isso é pensamento meu, Sim. por tudo que eu tenho aprendido. Então, quando a gente fala de consciências do planeta, que administram o planeta, senhores das florestas, senhor da água, senhor do vento, aí você vai falar, você acredita nisso? Não, eu não só acredito como eu já vi, entendeu? Então, não dá para você ficar querendo que as coisas sejam do jeito que a gente cria, mas a gente tem que ver a realidade disso. As consciências das Pleiades também, elas são consciências que estão num nível muito diferenciado do nosso. Como que você interage com esses seres quando você faz suas projeções? Olha, normalmente a minha interação maior, eu tenho que ser bem sincero, são com consciências zeta. É isso que eu tenho feito. Existem localidades na dimensão energética que essas consciências ficam juntas e se reúnem. Certo. Entendeu? E elas têm contatos, mas não na dimensão física, é uma dimensão energética mesmo. Paralela mesmo. Certo. Bem, nós teríamos aqui várias perguntas, você sabe disso, né, Moisés? Mas eu sei que o teleinternauta pode te procurar e eu gostaria que você fornecesse dados para que eles te procurem site, enfim. Tá, então o nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, acesse que você vai gostar. E nós temos o grupo Amigos do SEC no Facebook. Lá eu aguardo você para a gente bater papo, você questiona, eu aprendo e quem sabe eu possa passar alguma coisa para alguém também, né? Que aí seria muito bom. Legal. Bem, e toda quinta-feira, Moisés também tem o programa na Rádio Mundial às 18 horas. Então, você pode acessar, ouvir também, né? E os livros? Olha aqui, que legal. Daqui a pouco, eu tenho certeza que vocês vão acessar e verão as obras. Tem mais, né? Tem mais livros, mas aí eu até peço para você, se você quiser me ajudar a continuar esse trabalho, nós temos os livros e os CDs que você pode adquirir para que a gente vá em frente. Tá? Perfeito. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas para você que deseja conhecer o Egito com o programa Enigmas, entre em contato com o e-mail programaenigmas@gmail.com. Iremos em novembro, então venha conosco. Gratidão, Gratidão, Moisés. Eu é que tenho que agradecer. Sempre enorme estar com você. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão. Muito bom. Até o próximo Enigma, gente.